Que bom. Som. Ok. Malinha, tá ouvindo? Ah, tá. Som. Wesley, você pegou lá um hino? Pega, Jôcio, o hino. Meus irmãos, então nós vamos começar. Nós vamos começar o nosso estudo em nome de Jesus Cristo, né? Quero cumprimentar a todos com a saudosa graça, gloriosa graça, a paz do Senhor Jesus. Tanto presente como aqueles que estão online, né? Que bom estar com os irmãos uma vez mais, dando continuidade ao estudo que nós começamos a semana passada, falando sobre o amor do Senhor, tentando, né? Porque é indescritível, né? É indizível o amor do Senhor, mas com palavras tão limitadas, nós tentamos aí, então, transmitir sobre a Escritura que fala disso daí. Eu vou orar, vamos orar. Amado Senhor, amado Pai, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, por estarmos aqui, Senhor, no templo, nesse espaço, lugar de adoração, lugar de ensino da Tua Palavra, de comunhão com os santos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana abençoada. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito habita dentro de nós. Muito obrigado, porque o Senhor nos aceitou no amado Senhor Jesus, Pai. E em Jesus nós vemos a extensão do amor do Senhor, o resultado do amor do Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos dirija com sabedoria, com autoridade, com poder, com revelação. Que o Santo Espírito venha fazer aquilo que Ele é especialista, mestre, em fazer, Senhor, que é nos ensinar. E precisamos muito, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão online, para que também eles estejam atentos, concentrados, ligados, e recebendo a Tua palavra bendita, que é fiel e digna de toda aceitação. Então oramos assim no nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar 2 vezes o hino Amor que por amor desceste. George Matheson. Nós vamos cantar uma vez, depois vamos contar uma pequenininha história desse pastor maravilhoso que Deus levantou e usou na Escócia, lá em 1800. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar,
e meu amor ganhar. Amor, e com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Ah, quanto amor por mim sentias. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que até mesmo abençoas. Um réu de quem tu te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti teu grande amor senti. Amor que perdoas, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Meus irmãos, nós vamos cantar mais uma vez. Saiu mais ou menos aí. Mas esse irmão aqui, ele foi um extraordinário pastor, George Matheson. Ele nasceu dia 27 de março de 1842. A Nádia está dando risada porque dia 27 é o meu aniversário. Esse pastor, esse irmão, ele nasceu parcialmente com a visão danificada. Depois, aos 18 anos, ele ficou totalmente cego. Mas ele estava noivo. E aí ele foi avisar sua noiva, estava de casamento marcado, que ele ia ficar cego. A noiva não quis prosseguir o casamento. Deixou ele, largou ele. Mas ele se mergulhou, fez faculdade, né? E se tornou pastor. E ele foi 13 anos pastor numa igreja que tinha 2.000 membros. Ele era um homem notável. Quando ele se levantava, algumas pessoas poderiam até nem perceber que ele era cego, mas ele vacilava um pouco antes de ganhar o equilíbrio, anunciando um salmo, mencionando os seus versículos sem errar uma palavra. Durante o culto, ao pedir diversos hinos e leituras, e mencionando capítulos e versículos, ele não erra, então ora. E que oração? Parece profano falar sobre ela. Ele sente também o coração do povo. Nos 40 minutos em que ele prega, somos instruídos, restaurados e inspirados. Ele teve a sua irmã, uma devota assistente. E durante toda a sua vida. E aí, ela chegou a aprender para ajudar ele o grego, o latim e o hebraico, para poder ensinar o Matheson. Depois que ele se formou com grandes honras por ter sido um dos melhores alunos da sua turma. Ele conta que foi no dia do casamento de sua devota irmã, logo depois da festa, época que ele estava com 40 anos de idade, que Deus deu esse hino para ele. E aconteceu que ele ficou conhecido apenas ficou no casamento por poucos minutos. Mas ele teve na sua mente um sofrimento muito grande, lembrando do seu noivado. E daí ele se recolheu, foi mais rápido e foi para o escritório. Foi quando Deus deu como se falasse no interior dele essa letra desse hino aqui. Em 5 minutos ele tinha sido concluído essa letra, esse hino.
Todos os versos que eu tinha escrito são artigos muito trabalhados, porque ele escreveu muitas coisas, eu vou falar aqui para vocês. Mas esse, porém, veio como uma aurora do alto. Eu nunca fui capaz de experimentar de novo o mesmo fervor em escrever versos. Meus irmãos, esse irmão que foi cego, esse pastor ilustre, notável pastor, escreveu ainda muitas coisas, livros teológicos, principalmente devocionais, como Momentos no Monte, Voz do Espírito, Descansa à Margem do Rio, Canções Sagradas. Então, vamos cantar este hino, lembrando do sermão de George Matheson, que Deus usou tanto como um pregador, como um ministro na igreja presbiteriana na Escócia. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias, a mim que sem amor tu vias, ah, quanto amor por mim sentias. Eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu afeiçoas. Venci, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Amém? Vamos abrir João, cartas de João, capítulo 4, verso 10. João, capítulo 4, verso 10. Isto. Perto de Apocalipse é 1 João, tá? Capítulo 4, verso 10. Não é o Evangelho. Evangelho ali, o quarto livro, né? 1 João. 1 João. Capítulo 4, verso 10. Perto de Apocalipse, perto de Apocalipse. É que também João é perto de Apocalipse, né? O Evangelho. É, como diz o mineiro, ele estica assim o beijo e fala, eu li. Né, irmã Margarete? Queridos, vamos ler esse verso. João, capítulo 4, 1 João. Você que está aí na sua casa, 1 João, capítulo 4, verso 10. Está escrito, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma vez mais, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos irmãos, então nós começamos a falar esse assunto sobre a semana passada, sobre esse o maior amor da vida, que é de Deus. Deus é muito. Eu gostei muito dessa explicação do Tozer, que Deus é autoexistente. Por isso, sempre existiu o amor. Que Deus é autoexistente. Deus é eterno. E tem o seu amor não se acaba, não tem
fim. E Deus é infinito, então o seu amor não tem limites. Agora o que acontece é o seguinte, é que muitas pessoas, eles definem Deus como o amor. Aqui mesmo no capítulo 4, tem 2 vezes a palavra dizendo que Deus é amor. Tanto no verso 8 ali, como também no verso aqui 16. Mas o apóstolo não está estabelecendo uma definição, mas sim estabelecendo um fato. Um fato. Não é uma definição. Então, o amor é um dos atributos comunicáveis, visíveis do Senhor, de Deus, para a humanidade. Como tem outros atributos, né? Misericórdia, compaixão, santidade. Mas, então não se define Deus, né? Não se limita a Deus a isso aí, ao amor. Se nós tivéssemos esse entendimento, nós seríamos forçados a entender que Deus é o que o amor é. É o que o Tozer fala. Se Deus é literalmente o amor, então o amor é literalmente Deus. E seríamos obrigados a adorar o amor com o único Deus existente. Se o amor a Deus são iguais, Deus e amor são idênticos. Assim destruímos o conceito da personalidade de Deus e estaríamos negando completamente todos os demais atributos divinos, exceto o amor, e esse colocaríamos no lugar de Deus. O Deus que então teríamos não é o Deus de Israel, o Deus de Pai nosso Jesus Cristo, o Deus dos profetas, dos apóstolos, o Deus dos santos, dos reformadores e mártires, nem o Deus dos inólogos teólogos da igreja. Então, vocês entenderam? Pessoas que tem um conceito hoje, tanto muitas, eclesiasticamente falando, dentro da igreja, hoje, muitas pessoas entendem assim, mas principalmente o mundo, fala, Deus é amor, né? Então, Deus é amor, coloca Deus como definido Deus, interpretando Deus. Mas não é isso que nós lemos na palavra dele. Não é isso que nós entendemos, né? Nós vimos a semana passada sobre a confissão de fé, que Deus Ele é vivo e verdadeiro, ele é espírito, Ele é soberano, Ele é insondável, transcendente, imanente, né? E Ele é imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. A página 26 da Confissão de Fé. Mas é muito interessante nós, presbiterianos, que temos tanto na eleição, tanto na predestinação, mas a Bíblia fala em Efésios 1, 4 e 5, que essa questão da eleição, do amor de Deus, foi feito da predestinação. Por que nós somos eleitos e predestinados? Por causa do amor de Deus. No amor dele nós somos eleitos e predestinados. Está escrito em Efésios. Né? Mas aí nós vimos, meus irmãos, a semana passada, rapidamente quero dar voltar um pouquinho, que tem um amor que Deus odeia. Deus emana o amor, é a fonte do amor, né? Mas tem um amor que Deus odeia. Nós vimos lá que toca muito no coração nosso, uma palavra muito forte. E João fala lá na sua carta: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele é bem enfático. Não ame o mundo.
E nós temos a tendência de se apegar com o mundo, amar o mundo. E ele fala, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós vimos 4 coisas. O amor que Deus odeia. O amor ao dinheiro, né, aos bens materiais. O amor à família. Mas aí você tem que entender, porque o amor à família é quando a gente coloca a família em primeiro lugar, acima do Senhor, acima de Deus. Aí é o amor por Deus, o amor que Deus odeia. Não agrada a Deus. O amor a amigos, amor à profissão, tudo isso não agrada ao Senhor. Deus odeia esse daí, né? Então esse é o amor que Deus não quer. O amor ao mundo, nesse sentido. Mas nós queremos entrar hoje no segundo ponto, falar sobre o amor que Deus quer. O amor que Deus quer. Existe um amor que Deus não quer, mas existe um amor que Deus quer. Aí eu vou convidar vocês para vir comigo aqui agora em João, capítulo 13. Agora no Santo Evangelho. Capítulo 13. O que nós vamos ver agora é muito interessante, no sentido de que esta ordenança, né, essa obrigação do cristão. João capítulo 13, nós vamos ver, do 1 ao 12, João está falando do Senhor Jesus ali, o ensinamento, o ministério do Senhor Jesus para a massa, para a população, público. Agora do 13 até o 21, aí já é o Senhor ensinando particularmente os seus discípulos. É uma coisa privada, um ensino privado. E quando chega no 13, o Senhor começa então a estar ali no cenáculo, estão com os discípulos, e tem ali vários ensinamentos tão preciosos, lindos. E faz 2000 anos que a igreja debruça diante disso, ela lê, ela estuda, ela prega sobre esse rico ensinamento do Senhor na noite que ele foi traído, na noite da ceia, na noite que ele trouxe esses ensinamentos maravilhosos, né? E olha só no verso 1, 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, o Espírito Santo está falando que ele amou os seus até o fim, até Judas, o traidor. Já amou os seus até o fim. Jesus ali insistiu, até na vida de Judas, desejando salvar, desejando libertar Judas. Depois eu vou pedir para o Joésio pegar o microfone para me ajudar na leitura também. Aí agora vamos no 31, nós vamos ver aqui esta ordenança, essa ordem, essa obrigação aqui do Senhor Jesus para nós os cristãos. É impossível o homem, realmente, meus irmãos, como João fala, que o amor vem de Deus. É impossível nós amarmos a Deus sem antes Deus nos amar primeiro, sem antes Deus nos ganhar, nos resgatar, dar-nos do teu Espírito. É impossível. É impossível amar a Deus. É impossível. Mas também é impossível o cristão dizer que é cristão não amar. É impossível. Porque, vamos lá, vamos ler aqui, do 31 até o 35. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus for glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E também vocês amem uns aos outros.
Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, meus irmãos, eu lendo esses capítulos, capítulo 13, 14, 15 ali, relendo, eu fiquei impressionado de ver os ensinamentos do Senhor aqui. Primeiro, nós vamos encontrar aqui, nesta noite, no cenáculo, o Senhor, ele enfatizou, ele repetiu 5 vezes essa palavra. Esse mandamento sobre amar uns aos outros. Imagina num sermão, a pessoa, né? Eu não sei, 1h30, 2 horas, não sei quanto tempo que o Senhor Jesus gastou, que eu fiquei pensando nisso. Quanto tempo será que ele gastou ali? Quanto tempo será que ele usou ali para fazer esse sermão ali? Para os 11 apóstolos. Não sabemos, 2, 3 horas, não sabemos. Mas teve o jantar, teve a ceia, teve, aqui no capítulo 13, teve o lava-pés. Mas por 5 vezes Jesus fala isto. 3 vezes aqui onde que nós lemos, depois ele fala aqui no capítulo 15, mais 2 vezes. Então é um assunto importante, Jesus está enfatizando. É importante. Mas, meus irmãos, o que é tão lindo é o seguinte, olha aqui o versículo 33, a primeira palavra assim, ele levanta falando, o que vocês vão ler aí? Fala, todo mundo em voz alta aí, levanta a cabecinha, o que vocês estão lendo? Primeira palavra, verso 33. Olha só, filhinhos. Essa palavra Jesus ele usa aqui exclusivamente. É um momento interessante, porque durante 3 anos e meio, Jesus está ensinando, pregando, mas não usou essas palavras. Mas agora, em particular, ele fala isso daí. Então, ele vai falar uma coisa importante. E essa palavra filhinhos é muito interessante, porque é como... Só que é o seguinte, a palavra de Deus é tudo perfeita. Vê que no verso 31, no 30, fala que Judas saiu. Aí ele, entendeu? Porque Satanás entrou em Judas. E Judas saiu para trair Jesus, para vender Jesus. Mas agora, filhinhos. Essa palavra filhinhos eu achei muito interessante. Que Jesus dirige carinhosamente a sua pequena família. Entendeu? E o Senhor os via como sozinhos. Em fraqueza, como ovelha no meio dos lobos. E agora ele fala, filhinhos. Olha... Eu não vou estar com vocês aqui, já falei para os judeus, vou falar para vocês também, que já falei várias vezes, vou ser traído, vou ser preso, vou ser julgado, condenado, crucificado, morto, mas ressuscitado ao 3º dia. Então, ele fala de novo. E aí, nesse contexto, que o coração dele está triste. E aí, lembra que o nosso pastor pregou domingo? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Né? Ele é nesse cenário. E agora o Senhor então fala dessa evidência dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Evidência no verso 35 fala, nisto todos conhecerão, ênfase, conhecerão que sois meus discípulos. Na prática, eu e você, como é que nós somos conhecidos aí? Porque uma cabeça cheia de conhecimento humano, de filosofia humana, de religiosidade humana, é uma coisa. Então, aqui é uma distância muito grande, enorme, né? E o Senhor está querendo tratar aqui, Ele está querendo que isso daqui seja vivo, seja, sabe, saltitante, seja marcante. E aí, ele quer que nós sejamos conhecidos como os discípulos dele, mas com essa característica, com esta marca de amar. Amar uns aos outros, né? Porque eu confesso para vocês, eu já falei a semana passada, eu sou o devedor do amor. É um tema tão difícil, é fácil falar, mas meu Deus, é difícil praticar.
o amor. Estou na escola do Senhor, quero praticar a palavra do Senhor, quero amar o meu próximo, amar. Eu sei que só é possível mediante o poder do Espírito Santo dentro de mim. E aí, é muito interessante porque a gente, o que eu encontrei aqui foi muito interessante no sentido de que, nós vamos ver daqui a pouco, que é um triângulo ali, lendo, relendo aqui, relendo, um triângulo, porque depois temos o vínculo vital do amor, que é sobre guardar a palavra do Senhor, que também fala 5 vezes. Depois fala, no verso aqui em João 15, fala também de permanecer em Jesus. Mas fala mais 5 vezes, entendeu? Um triângulo, ama, guardar, permanecer em Jesus. É um triângulo. 5 vezes Jesus repete também essa palavra guardar aqui os mandamentos. E depois permanecer. Mas antes da gente falar mais sobre isso daí, eu gostaria de falar para vocês uma linda história. Uma linda história que aconteceu na Inglaterra, no século XVII. Um ciumento pastor, púlpito, um pregador muito ortodoxo, firme, recebeu na sua casa, na fazenda, uma visita inesperada de um homem que, com o seu cavalo, não conseguiu prosseguir viagem. Neve muito forte, bastante neve na região. E aí, ele pediu hospedagem naquela casa, daquele pastor, que logo chamou um dos seus criados ali e pediu para que o levasse o cavalo até a estrebaria. Mostrou para o homem o quarto, ele ficaria hospedado. Depois disse que para ele que o jantar era 17 horas. E que era para ele vir para a ceia. Esse pastor, ele tinha 14, 15 filhos. Ele enchia não só a igreja com suas pregações, mas também enchia a igreja com seus filhos. Só sua família já enchia a igreja. E aí, ele avisou o visitante que ele tinha o costume de fazer o culto doméstico ali, com a sua família. E ele ia ler 3 capítulos do livro de Isaías. E ele tinha o costume de fazer perguntas para todos. E até os empregados, e faria essa pergunta para ele também. Então, aquela mesa grande posta, ele começou a ler Isaías, leu pausadamente, 3 capítulos. Aí começou, pelos mais novos, fazer a pergunta. E foi fazendo pergunta. Por último, escolheu uma pergunta bem simples para aquele homem. Perguntam para ele, quantos são os mandamentos? Aquele homem respondeu, 11. A turma começou a rir, as crianças colocaram a mão na boca. E o pastor disse, o senhor talvez não sabe, mas não são 11 os mandamentos, são 10. E ele começou a citar, um por um, né? Não terá outros deuses além de mim, não fala em mais escultura. Começou a explicar. Tal. Quando ele terminou de falar os 10, aí aquele homem falou assim, o senhor esqueceu um mandamento. O que Jesus disse, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. O pastor, então, levou um choque. Porque até então ele não tinha nem perguntado o nome daquele homem. Não era então um ignorante? Ele perguntou para ele, qual é o seu nome? Lembrando que muita neve, século XVII, havia só lareira, não havia calefetação.
Aquele homem com seu casaco, com seu sobretudo, com uma capa, virou as costas. Quando virou as costas, estava a sua indumentária. Era um cardeal de cantuária. O homem a qual esse pastor mais detestava. Tinha implicância terrível contra aquele homem. Tinha pregado bastante contra ele. E agora aquele pregador, olhando para ele, para o homem, para o hóspede, curvou-se de joelho e disse: Excelência, põe as mãos sobre mim, minha cabeça. Ore a Deus, para que eu conheça esse novo mandamento. O cardeal se levantou e foi até onde estava Samuel Rochefort. E impôs as mãos ali, levantando-se um outro homem, um homem marcado pelo amor, não simplesmente pela fidelidade da letra, mas pelo espírito da letra. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Esta ordenança do Senhor, essa obrigação que nós, os cristãos, temos. Outra história interessante, que uma mulher chegou para o pastor e falou assim: Pastor, o meu marido é uma casca de ferida. Ele é tenebroso. Querendo largar o marido. O pastor pegou e falou para ela assim: ame o seu próximo. Pastor, aquele homem é uma peste, não dá nem para orar. Amar como o próximo. O pastor respondeu: ame como inimigo. Vamos aqui em Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus falou? Joés, pode ler, por favor? 5, 43, 44. Mateus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Muito bem, obrigado. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos. O Senhor Jesus falou isso daí. Você tem inimigo? Nós temos inimigo. Às vezes, esses dias de passou aí, agora a poeira está baixando, né? Mas de política aí, né? Negócio acirrado. As discussões, as posições, as partidarismo. Mas nós temos um caminho por andar, um caminho. Porque o Senhor falou aqui, voltando aqui em João 13, que ele fala: novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei. Então, este modelo é o Senhor. Essa referência é o Senhor. Porque, veja bem, esse amor de Deus, que nos amou quando nós éramos pecadores, nós indignos, imerecedores, não é verdade? Nos amou quando nós éramos pecadores. Esse é o amor do Senhor. E aí, às vezes, eu fico pensando bastante, estudando a palavra, lendo alguns versos. Mas como é que é esse negócio?
tentando entender esse amor do Senhor, que eu já disse que é indescritível, né? Aquela poesia que eu gosto tanto, a maioria de vocês conhece, sabe? Se os mares transformassem em tintas, todas as nuvens se transformassem em papel, todas as árvores se transformassem em pena, e todos os homens se tornassem escritores. Não dava para escrever o amor de Deus. Porque esse é um amor eterno, o amor do Senhor. Um amor que amou pecadores indignos, que ama pecadores indignos. Então, antes de nós nascermos, Deus já nos amávamos. Lá no ventre da nossa mãe, já amava aqueles serzinhos rebeldes. E aí ele vem para nós desejando isso, querendo isso de nós. Que nós amemos uns aos outros. Que amemos a sua palavra. Aqui no verso 14, no João 14, o verso 15. Lê ali, por favor, Joésio, o 15. João 14, o 15. Agora o vínculo vital do amor, olha aqui. Se me amardes, obedecerei os meus mandamentos. Depois ele vai... Lê o 21 também, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Agora o 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Então, é isso agora, ó, veja bem, o 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E agora para ser o 15, 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vocês viram, então, 5 vezes o Senhor falando sobre a questão de guardar os mandamentos, ou a mesma coisa de obedecer os dele. A palavra, o Joés leu numa versão na atualizada, né? Fala de obedecer. Aí a nossa versão NAA fala de guardar, mesmo sentido, mesma coisa. Então, essa unidade, esse chamado a esse vínculo vital do amor que o Senhor nos convida a fazer isso daí. São 5 vezes essa palavra, né? No sermão dessa noite, o Senhor reafirma esta palavra. Então veja bem lá, nós amar uns aos outros e agora guardar a sua palavra. Porque uma coisa não fica separado da outra. O amor e guardar a sua palavra. Aqui em João capítulo 15, o Senhor Jesus fala dessa permanência nele. Agora pode ler o verso 4, Joé. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. 2 vezes. Agora o 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6 e o 7. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Então, esse permanecer não é uma opção, é um imperativo do Senhor, entendeu?
É o imperativo. E essa questão de permanecer é uma coisa interessante, porque nisso consiste o ser frutífero, nisso consiste em amar. A gente não consegue amar fora de Jesus, não consegue guardar a palavra dele, os mandamentos fora de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, outra forma. Eu estava ouvindo também um pastor dar um testemunho, então eu achei tão interessante. Isso na Tailândia. Tailândia é perto das Filipinas, é isso, né? E diz que era bem de manhã cedo, a mulher estava no ponto de ônibus, bem cedinho. De repente chegou um homem e falou para ela assim: "Tô com fome." Ela não pensou duas vezes, ela pegou a chave da casa dela e deu para ele e falou assim: "Olha, eu moro ali, naquela casa assim assada ali, vai lá, vê o que tem na geladeira, come, depois você pega e fecha lá a porta e deixa debaixo do tapete a chave." Ela pensou assim, porque se ela fosse lá, ela ia perder um ônibus, depois não ia ter outro, né? Ia ter que ir para o trabalho. Aí tal, entrou dentro do ônibus. Daqui a pouco ela pensou: "Ai meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu não conheço o homem. Mas Senhor, eu ajudei um necessitado. Foi a tua palavra, está nas tuas mãos." E fez uma pequena oração. Foi trabalhar. A tardezinha voltou do trabalho. Quando ela chegou na casa, né, assim, na expectativa do negócio, pegou lá a chave, debaixo do tapete, abriu a porta. Tudo areado, limpo, foi feito uma faxina. Até os vidros ele limpou, lavou. Aí, um bilhete de letras de garrancho. "Minha senhora, faz 2 meses que eu saí da penitenciária. E eu estava procurando alguém que amasse e me desse um voto de confiança. A senhora salvou a minha vida." Mas nós não podemos fazer isso de assim, supetão, na emoção. Só se o Espírito Santo falar no nosso coração, na nossa vida, para a gente praticar essas coisas. Não podemos ficar fazendo isso daí. Pegando qualquer um, levando para casa. Não é assim. Mas se o Espírito Santo tocar no nosso coração, falar para nós, a gente precisa de praticar isso, de fazer isso. Isso faz parte desse fruto do amor, né? E me chamou muita atenção porque aqui no texto ele fala que você vai permanecer no amor, permanecer no amor. E aí depois fala de esse amor gera alegria. E você vai lendo mais um pouco aqui, João, você vai ver que também Jesus falou assim: "Olha, vocês vão ter paz em mim." Vem tudo num pacote isso daí. Essa palavra bendita de Deus, esse amor de Deus, ela produz para nós alegria. Olha só aqui, ó, verso 11. Olha o que está escrito aí, Joézer. 15:11, isto. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Vocês viram só que interessante? Então, olha, eu tenho falado isso, a minha alegria permanece em vocês. Nós vivemos nos dias de muita tristeza, de muita depressão, né? Doenças psicossomáticas, ó, saiu bem, hein? Doenças da alma, né? Doenças do coração, a tristeza excessiva. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus está dizendo aí, olha, um cristão nascido de Deus, um cristão recebe de Deus este amor. Não é de nós mesmos isto. É
essa fonte inesgotável, que é a pessoa desse Deus maravilhoso, que emana o amor. Olha, a palavra de Deus fala assim, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Entendeu? Nós não amamos com o nosso amor do Senhor. Nós amamos com o amor dele. É isso que aquele texto me tocou profundamente. Nisso consiste o amor. Não em que nós amamos a Deus, mas em que ele nos amou primeiro e deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A cruz, meus irmãos, ela é o resultado do amor de Deus. A cruz de Jesus é o resultado do amor de Deus. Não é a prova do amor de Deus. Deus já nos ama lá na eternidade. Eu não consigo explicar isso para vocês, não consigo não. Mas eu sei que o Espírito de Deus consegue fazer muito mais do que eu estou falando para vocês. É no Espírito de vocês. O Espírito Santo consegue comunicar isso daí. Né? Então, a cruz não é a causa do amor, mas é o resultado do amor de Deus. O amor eterno do Senhor. O amor indizível do Senhor. Né? Inanarrável, né? E é muito glorioso, porque Paulo falou isso, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E Paulo falou muito mais ainda, ele falou o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Todas as coisas, todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. E que faz? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz isso daí. Esse é o primeiro versículo que me entrou no coração. E estudando a palavra de Deus em 1988, há 35 anos atrás. Esse e Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça. 2 versículos que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E Romanos 8. Coopera para um bem daquele que ama a Deus. Eu peguei um cliente essa semana, revoltado com Deus. Eu fui chegando assim, ele já mandou, ô Jesus Cristo! Pelo amor de Jesus Cristo. Mas só que, daí eu falei assim, eu estava lendo sobre a Bíblia, ele daí não deixou eu concluir. Olha, Deus, gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa blasfemar e falar azedo com Deus, mal de Deus, sabe? Como se Deus fosse obrigado a dar conta da nossa vida material e na soberba, na arrogância, falando mal de Deus. Deus não ajuda, Deus não está nem aí com nada, com ninguém, e tal. Porque se Deus se importasse, por que tem isso, por que acontece aquilo, e tal. Mas se o Espírito de Deus não entrar no coração dele, ele nunca vai entender o que é o amor de Deus, a graça de Deus. O que Deus faz. Eu fiquei orando, para ver o que eu poderia dar para ele de resposta. O que eu poderia falar? Meu Deus, o que eu poderia dar? Quando eu fui lá pegar o produto do carro, fiquei orando. Daqui a pouco chegou uma mulher, ela estava tropeçando, isso não era 10 horas da manhã. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, até bem apresentável, bem vestida. Ela estava tropeçando. E o mercadinho dele não é pequeno. Talvez o tamanho aqui desse espaço. E aí, ele estava no caixa dela, falou assim, cadê o... Falando o nome dele, né? E entrando no mercado, foi lá no final, porque sempre ele fica lá no final, ele estava no caixa ali, procurando, veio aqui, cadê eu? Olhando para ele, procurando ele. E ele ficou assim, falando para mim, com gesto, né? A mulher não enxergou ele, não viu ele. Não enxergou. Falei, tá vendo fulano? Tá vendo? É assim, as pessoas não enxergam Deus. Só vê um modo
só vê a coisa ruim que Deus faz e age. Então, meus irmãos, o amor que Deus quer é que amemos uns aos outros. O amor que Deus quer que amemos a sua palavra. O amor que Deus quer que permanecemos nele. É muito interessante também essa história. Eu estou contando bastante história hoje. Eu gosto de contar história. Eu gostaria de ser um bom contador de história, mas eu não levo muito jeito, mas quem sabe eu aprendo. Um certo irmão enviou uma carta a outro irmão muito conhecido, que morava em Londres. E esse irmão era lá da Austrália. Seu nome era Robert Schumann. Ele era conhecido por causa do seu amor para com os irmãos. E a carta, então, que saiu lá da Austrália, direcionada para esse irmão Robert. Mas o irmãozinho que escreveu a carta não sabia o endereço, esqueceu o endereço, sei lá o que aconteceu. Mas ele colocou a carta no envelope e escreveu assim: Robert Schumann, a Universidade do Amor, para a Inglaterra. De alguma forma, aquela carta chegou nas mãos do irmão Robert. Era conhecido, a Universidade do Amor. O apóstolo Paulo, ele falou que o amor, ele cresce, ele aumenta. Vamos dar uma olhadinha aqui em Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Olha só. O amor cresce. Ele aumenta. Joés, pode ler, por favor? Pode ler o verso 11, o 3, né? Tessalonicenses 3, 11 e o 12. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vocês, a vós. O apóstolo Paulo orou aqui para que a igreja de Tessalonicense crescesse em amor, transbordasse em amor, de um para com os outros. E aí é interessante que eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção, porque esse amor que o apóstolo Paulo orou para que a igreja crescesse lá, né, desenvolvesse, ele produz cura, ele produz santidade. Olha no verso 13, ele fala o seguinte, olha, o coração de vocês seja fortalecidos em santidade. Ó, o amor de Deus no nosso coração, meus irmãos, produz santidade. Porque o amor de Deus em nós já não conseguimos mais ficar julgando pessoas, condenando pessoas. Não é verdade? Nós não conseguimos mais achar que é superior às pessoas. É verdade que às vezes o sofrimento na vida do ser humano, ele enrijece, ele endurece o ser humano. Porque o sofrimento ele pode fazer duas coisas, ele pode pegar e deixar a pessoa flexível, né? Mas pode também deixar a pessoa dura, rude. Mas aqui, olha só, o coração deles, o verso 13 fala, fortalecido em santidade, isento de culpa. Então, quando o amor de Deus é derramado nos corações, quando há uma prática do amor, o crescimento do amor, vem santidade. E isenção de culpa. O ódio produz, muitas vezes, culpa, amargura, ressentimento. Mas o amor, ele constrói, ele edifica. Lembra? O orgulho ensoberbece, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Mas o amor edifica. O amor edifica.
Nós estamos indo para o final da nossa meditação. E eu gostaria de que vocês voltassem aqui a Efésios capítulo 3. Saímos de Tessalonicenses capítulo 3 e voltamos para Efésios capítulo 3. Que também chamou a atenção lendo essa palavra aqui. Acho que, sei lá, uns 2 anos e pouco, sabe que o pastor aqui, um dia orando aqui, de noite, e eu lembrei desse texto, nós estávamos lendo aqui junto, e falou no meu coração muito aquele dia esse texto. Eu vou pedir para o Joézer ler o Efésios 3. Vamos ler ali. Também o Paulo está orando aqui. E o verso 17 ao 19. 17, 18 e 19. Joézer, por favor. Que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está orando aqui sobre nós sermos enraizados e alicerçados no amor. Enraizado. Ele usa aqui 2 figuras aqui, o apóstolo Paulo, né? É interessante. Uma é da botânica e outra da arquitetura. Então, essa questão da enraizada, nós sabemos que é uma árvore, né? Uma árvore grande. Ali em frente de casa tem uma árvore enorme lá, grandona. Eu estava olhando para ela, né? E às vezes dá o verãozão vem mesmo forte, aí como todos nós estamos enfrentando, né? Calor, bastante calor. Mas aquela árvore lá está verde as suas folhas. Eu fiquei pensando nela lá embaixo, que ela está bebendo água lá embaixo. Tem água lá no solo. Que ela é alta, isso, conforme a altura dela, então a profundidade dela, isso deve ser lógico, né? Tem umas árvores que às vezes a raiz é tão forte que até quebra as calçadas, tudo, mas essa ali nem não está quebrando as calçadas não, porque ela está mais funda. Então, esse enraizado, o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, está orando. Nós precisamos também de orar nesse sentido, pedir que o Senhor nos dê esse amor que é enraizado em Jesus, enraizado na sua palavra, enraizado na sua vontade. Porque nós temos que ser sinceros com o Senhor. Senhor, nós mesmos não conseguimos amar. E nós mesmos nós não conseguimos fazer o bem. E nós mesmos nós somos um zero à esquerda, um fracasso. É só pelo seu amor. E vocês lembram que a palavra está falando esse em amor, habite Cristo no coração de vocês. Aqui está dizendo. Enraizados e alicerçados em amor. Então a figura botânica, depois a arquitetura. Alicerçado fala de quantos andares tem aquele prédio que você fez lá? Lá, quantos? 80? Kleber? 84. E você fez lá o trabalho seu lá, né? Em cima. Imagina só quanto que não tem a profundidade dele. Quantos andares para baixo que não é? Tudo bem que nós temos hoje, a arquitetura é moderna hoje, não é tanto não, mas vocês acham que não tem mais de 10 andares para baixo? Com certeza vai ter. Hã? Joés está em dúvida, Joés? 84. Aí não tem mais, a profundidade é grande.
Então, enraizado é alicerçado, né? Esse amor enraizado é alicerçado. Paulo usa essas duas metáforas que expressam a profundidade do amor. Tão firme como uma árvore, tão sólido como um edifício. É isto. E aí é muito interessante, finalizando, essa questão de que ele fala assim, olha, eu oro para que todos os santos possam compreender. A gente precisa de orar para o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente entender esse amor, essa graça bendita do Senhor. Compreender. E a gente não compreende, muitas vezes nós não compreendemos. Quando nós temos um sentimento de superioridade, de melhor do que os outros, que não conseguimos perdoar. Isto para que todos os santos vocês possam compreender qual é a largura. O que será que ele está dizendo de largura e comprimento? A altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Complemento. Aquele que quer dizer o seguinte: de Adão até o último homem. O amor de Deus é de Adão até o último homem. Deus ama todos. E Deus quer que todos se arrependam, cheguem para o conhecimento da verdade e seja salvo. Às vezes a gente pode pensar que Deus só ama alguns. E a questão da largura, que diz aqui o primeiro, está falando de todas as nações, raças, povos e tribos. E da profundidade, fala do amor de Deus que desce até o miserável pecador. É o mais profundo. Daquele indigno. Então, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Ficamos com essa reflexão, o amor que Deus quer. Eu vou pedir para o Kleber vir orar, né? E nós vamos continuar semana que vem, falar sobre a definição do amor. Vamos estudar Coríntios 13. Vamos ler lá. Ali é uma das passagens mais lindas, mais gloriosa que fala do amor do Senhor. A definição do amor nós vamos estudar semana que vem, tá bom? Tem alguém que está pedindo oração? Alguém, nós vamos orar por alguém? Então a irmã Célia. Pode orar por aí mesmo. O Luiz, a Célia, o Luiz. Algum pedido mais à parte? O Kleber. O Kleber vai orar por as pessoas que estão doentes. Qual é o nome? Falou, cara? Mari, Eunice. Então, Kleber, pode orar, meu irmão. Ó meu Pai amado, meu Pai querido, venho aqui, meu Pai, agradecer por mais esse estudo que o Senhor nos concedeu, por mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado, meu Pai amado. Obrigado pela vida do irmão Renato, por ele trazer esse estudo, trazer essa palavra para nós. Que tenhamos essa noite, tenhamos o restante da semana aí até o nosso culto para refletirmos, para pensarmos, meu Pai amado, sobre esse amor que o Senhor deseja, desse amor que o Senhor coloca no nosso coração e o amor que o Senhor tem conosco.
que o Senhor traga isso à nossa mente, traga isso aos nossos pensamentos durante esse resto de semana e que tenhamos isso vivo, que praticamos isso, meu Pai amado, esse amor no coração, e que o Senhor tenha compaixão da nossa vida, tenha amor por nós, cuide de nós, meu Pai amado. Eu te peço, meu Pai, pela vida da Nara, da Clarice, as primas do Hernani que estão passando por problemas de saúde. O Senhor sabe do que ela precisa, de como estão as condições dela. Também pela dona Célia, esposa do Carlito. Cuide dela, meu Pai, onde quer que ela esteja. O Senhor restaure a saúde dela, dê conforto a ela, meu Pai amado. Também entrego a vida do Luiz, meu Pai. Amém. Oh, meu Pai, esteja junto com o Luiz, Senhor. esteja junto com ele, confortando o coração dele, se revelando a ele, meu Pai amado. Se revele a ele, que o Senhor cuide dele, dê uma cama confortável, não deixe que ele sofra, tire todo o sofrimento da vida dele, meu Pai amado. Cuide dele, tenha misericórdia da vida dele, tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai amado. Eu agradeço mais uma vez, meu Pai amado, por esse momento que tivemos de edificação, de conhecimento a mais da Tua Palavra. E que Teu amor esteja conosco, cuidando de nós, nos dando perseverança em buscar a Ti, perseverança em ler a Tua Palavra, perseverança em termos amor com o próximo, meu Pai amado. Amor com o próximo, que o Senhor nos dê isso, amor com o próximo. Cuidado, generosidade. Que o Senhor nos leve para casa em segurança, nos conceda uma noite de sono tranquila, uma noite de sono de descanso, e que amanhã teremos um dia melhor do que hoje. Muito obrigado, meu Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite, Deus abençoe. Até domingo cedo, né? Cultuando ao Senhor, em nome de Jesus.